Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. No item, os sãos não necessitam de médicos. A oportunidade é dada a todos, porque nós todos fomos criados simples e ignorante por Deus. E Deus, sendo Pai, quer o de melhor para os seus filhos. Então Ele nos concedendo a inteligência, nos concedeu também o livre-arbítrio, a liberdade de expressão. Então esse talento a qual Ele nos deu, nós somos responsáveis de pensar, de raciocinar. E aquele que fizer mau uso vai ter que resgatar os débitos. Assim nos fala o Evangelho que quando Jesus estava na casa de Mateus, tomando refeição com os publicanos e pessoas de má vida, e com seus discípulos, os fariseus, ali vendo aquela situação, disse aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre toma refeição com pessoas de má vida? E Jesus, ouvindo aquilo, levou muito a mal e disse esta frase que deve ressoar em nossas mentes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. Nós, quando vamos praticar a caridade, nós escolhemos a quem fazer. Então todos os doentes têm necessidade de ajuda. Não devemos escolher a quem servir. Vamos nos colocar no lugar dos necessitados. Assim diz Jesus: me busca aonde não estou, nos templos suntuosos. Queres me encontrar? Vá de encontro necessitado, lá eu estarei. Mas não é simplesmente o necessitado de pão material, porque existe muito mais necessitado de pão espiritual, a qual o Evangelho nos fala no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sai da vossa mão direita. Caridade moral e caridade material. A caridade moral, muitas das vezes, é muito mais importante do que a caridade material. Assim nos fala Emmanuel. E a caridade moral não nos custa nada. Perdoar é uma caridade. Perdoar aqueles que julgam ser os nossos inimigos. Caridade por excelência. Jesus perdoou e amou até dar o sangue à própria vida, e hoje não nos pede que damos o sangue à vida, pede sim que perdoamos uns aos outros. É um dom do ser que está a caminho da luz, como nos fala o livro de Emmanuel, na psicografia de Chico. O ser que aprendeu a perdoar, ele está bem próximo de ser um homem de bem. Como nos fala o Evangelho, capítulo 17, os 7 perfeitos. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência, se negligenciou uma oportunidade de ser útil. Então servir está ao alcance de todos. Porque somos todos médicos. Assim nos afirma Emmanuel. E essa frase, os sãos não têm necessidade de médicos, aplica-se também ao ser humano, aos médios. Porque há pessoas que dizem: nossa, mas fulano não é digno de ter esta mediunidade. É o livre-arbítrio. Deus concedeu, é uma predisposição orgânica à mediunidade.
Agora, se esse ser faz mau uso da mediunidade, é problema dele, porque nós somos todos médios e está no Evangelho. Agora cabe nós a usar em benefício do semelhante. Se nós usamos essa mediunidade em benefício do semelhante, automaticamente nós estamos usando para o nosso próprio benefício, porque estamos trazendo para próximo de nós os benfeitores espirituais. Assim nos fala no Evangelho, nesse mesmo item, no finalzinho, que o bom médium não é aquele que tem facilidade de entrar em contato com os espíritos. O bom médium é aquele que é simpático à espiritualidade, que pratica o amor, que não vende esse dom que recebeu de graça, porque o Evangelho nos fala: dai de graça o que de graça recebeste. Então Deus não vai escolher se a pessoa tem moral para fazer com que ele tenha mediunidade, porque nós somos todos médios. Porque se for escolher a quem vai receber o dom da mediunidade, vai existir muito poucos médios, porque nós todos deixamos a desejar. É simplesmente isso. Então é através desse trabalho, mesmo errando, é que nós vamos crescendo. Mas há uma responsabilidade: há muito foi dado, há muito será cobrado. Como nós vemos na doutrina espírita, quantas pessoas usou mal a mediunidade e que teve uma morte trágica. Nas próximas reencarnações, eu tenho certeza que esses seres vão agir diferente, porque além de ir para o mundo espiritual, há uma preparação para uma nova reencarnação. Busque lá no Missionários da Luz, capítulo 12. Agora, a lei de causa e efeito vai fazer com que nós passamos uma reencarnação próxima, uma expiação. Porque tudo que nós fizermos mau uso, na próxima, nós vamos vir sem. Livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 8. Expiações terrestres. Porque se Deus fosse dar o dom da mediunidade só às pessoas tipo Chico Xavier, quase não ia existir médiuns, porque a maioria dos espíritos que estão aqui são espíritos errantes, como nos fala o Livro dos Espíritos. Imaginemos se Deus fosse dar o dom de falar, está no Evangelho, simplesmente às pessoas que soubessem fazer bom uso da palavra, não denegrisse ninguém, não humilhasse ninguém, ia existir mais mudo do que falantes. Então é através da enfermidade que nós valorizamos a saúde, é através da noite que nós valorizamos a luz. E através das quedas que nós vamos levantar mais forte. Então temos que refletir e analisar no brilho da razão, porque depois não adianta nós chorarmos, falarmos que Deus se esqueceu de nós, que a nossa estrela não brilha, que estamos cansados de orar e Deus não atende os nossos pedidos. São pedidos egoístas, pedidos orgulhosos, semelhante à parábola do mal rico, do capítulo 16, servir a Deus e Mamon. Então a oportunidade está sendo dada. Qual é o melhor momento para se praticar a caridade? O hoje, o agora.
Lá no livro Libertação, quando André Luiz foi, mas Gúlio e Eloy, lá naquele sítio onde estava Gregório, com aquelas pessoas que foram atraídas para lá por causa dos pensamentos, porque os pensamentos são tudo, viu? Então o que nos atrai é o pensamento. Não adianta nós estarmos dentro da casa espírita, mas se os nossos pensamentos são ruins, então nós vamos para um determinado lugar. Então, André Luiz pôde analisar os pensamentos daquelas pessoas, porque eles fazem leitura do pensamento, os benfeitores, e os malfeitores também fazem leitura dos pensamentos. Então eles sabem das nossas intenções. Então André Luiz fez a leitura do pensamento, está lá no livro Libertação. Sabe qual que era o sonho daquela gente que está lá sobre a tutela de Gregório, nas trevas? Retornar à carne. E nós estamos aqui, o que está acontecendo? Estamos reclamando. Para mim está tudo ruim. Deus não atende os meus pedidos. Lógico, pedidos egoístas, preces, palavras ocas, sem sentimentos. E por que nós não aproveitamos essa oportunidade de estarmos aqui, escondidos dos nossos inimigos atrás desse corpo? Deus está nos dando a oportunidade, porque Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico. Se estamos aqui, porque nós somos doentes e temos necessidade de médicos. Porque os espíritos evoluídos, eles não vão retornar aqui na terra tão fácil. Obreiros da vida eterna, capítulo 3. Quando André Luiz chegou ao departamento do mundo espiritual, e ali ficou encantado com a moral, a evolução de Asclépio. Então ele começou a perguntar, se não me engano, a Alexandre, mas Asclépio não tem necessidade mais de reencarnar? Não tem, Alexandre respondeu, tem necessidade de reencarnar. Mas ele vai reencarnar em missão de grande benemerência. Asclépio já perdeu o contato com o planeta Terra. Mas de quanto tempo em quanto tempo ele vai reencarnar? Aí Alexandre respondeu: espírito da envergadura de Asclépio reencarna-se de 5 a 8 séculos em missão de grande benemerência. E nós estamos reencarnando ou desencarnando? Como nos fala André Luiz lá no Obreiros, no livro Libertação, há milhões de almas que não conseguem desvencilhar do planeta Terra. Fica nesse vai e vem, aqui na crosta, próximo. Por quê? Porque não sabe usar o livre-arbítrio, não sabe usar esse dom que Deus nos concedeu. E essas pessoas, como existe a lei de causa e efeito, assim nos afirma as obras de Kardec, de Chico, como foi falado que se Deus fosse dar o dom de falar só às pessoas que soubessem usar o dom de falar para o bem, existir mais mudos do que falantes. Agora, nós fazendo mau uso do dom de falar, o que vai acontecer? Nas próximas reencarnações, futuro, mudos. Cada caso é um caso, existem vários tipos de mudez, porque a pessoa que suicida, dando um tiro na cabeça, atingindo o aparelho fonador, ele vai vir mudo também. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, de ter esse dom da mediunidade,
porque somos todos médios, mas saber fazer uso dessa mediunidade, porque nós somos julgados pela intenção. Não adianta nós estarmos dentro da casa espírita simplesmente por estar, não adianta nós estarmos orando simplesmente por orar. No livro Estante da Vida, capítulo 24, antes de começar a reunião, os trabalhadores estavam discutindo sobre espíritos e médiuns. Deus falou assim: mas Deus dá o dom da mediunidade a pessoas incapazes, pessoas tão rústicas. E aquilo foi criando uma contenda, né? Um concordava, outros discordavam. Então foi até que enfim a senhora falou: olha, nós estamos quase no início dos trabalhos, vamos entrar nesse sintonia com o mundo maior. Tá, fizeram a prece, fez o trabalho, e quando foi encerrar, o presidente da casa, quando o mentor espiritual estava quase encerrando os trabalhos através da médium, o diretor da casa falou assim: o senhor ouviu a contenda, o diálogo que houve entre os trabalhadores e médium e espíritos? O mentor sorriu e falou: ouvi. E aproveitando o ensejo, vou contar uma história que aconteceu comigo, assim disse o mentor da casa. E o mentor da casa, na reencarnação passada, ele foi médico, o Dr. Gustavo. Assim nos fala irmão X, fotografia de Chico, no livro Estante da Vida, capítulo 24. Então ele começou, falou: vou contar um caso que aconteceu comigo aqui, para que nós possamos refletir. Na época que eu atendia os meus pacientes, quase não existia carro. Então eu ia a cavalo atender os pacientes. Como o senhor Mariano também, de Sacramento, ia a cavalo fazer passe nas pessoas, levar as ervas que ele colhia no campo para fazer tratamento para as pessoas. E hoje nós temos tudo, meio de locomoção, conforto, e ficamos com contenda, colocando dificuldade em tudo aquilo que vamos fazer. Ah, mas hoje nós temos que ter disciplina, porque se nós não tivermos disciplina, nós não vamos a lugar nenhum. Na vida profissional, se nós não tivermos disciplina, nós vamos ser mandados embora do nosso trabalho. E na vida espiritual, na vida religiosa, se não tivermos disciplina, não vamos ser assistidos pelos benfeitores espirituais, vamos cair na graça da obsessão. Por isso que no Evangelho fala: o bom médium não é aquele que tem facilidade de entrar em contato com os espíritos, mas é aqueles que são simpáticos aos espíritos, que não escolhe o momento de fazer caridade, de assistir o próximo. Então o Dr. Gustavo contou uma história que aconteceu com ele. Ele estava assistindo um paciente dele, que morava 26 quilômetros de São Joaquim da Barra. No terceiro dia, o cavalo dele adoeceu. E o que aconteceu? Passando um viajante que ia de São Joaquim para Ribeirão Preto, trouxe uma mensagem para ele: Dr. Gustavo, a minha esposa está em trabalho de parto, estamos necessitando da sua presença aqui. Como o cavalo do Dr. Gustavo adoeceu, o que ele fez? Foi no vizinho, foi buscar o coronel Cândido. Coronel, e falou para ele, relatou para ele que o cavalo dele adoeceu, que ele recebeu um chamado de emergência.
tinha cavalos árabes. Falou: doutor, eu não posso te emprestar o cavalo, os meus cavalos, nós estamos preparando para provas, são cavalos caríssimos. Então ele resolveu, pensou no outro paciente dele, o João Pedro, no sítio ali próximo. Foi até ao sítio do João Pedro: João Pedro, eu estou precisando de um cavalo. Relatou o acontecido. Falou: doutor, meus cavalos são cavalos quarto de milhas, nós estamos preparando para a monta, é época de cruzamento, então eu não posso emprestar para o senhor. Aí ele lembrou daquele vizinho, daquele paciente dele, o Tunico, o Genipapo, que morava numa tapera lá embaixo. Vou lá no Tunico, às vezes ele tem um cavalo para me emprestar, eu tenho uma emergência. Chegou lá, bateu o Tunico, recebeu ele feliz. Ô doutor, que bons ventos que traz aqui, que satisfação receber aqui na minha tapera. Então o doutor Gustavo falou: ô Tunico, o meu cavalo adoeceu, eu estou numa emergência, eu fui nos vizinhos aqui, que tinha os cavalos quarto de milha, árvore, manga larga, machador, e nenhum pôde me emprestar. O Tunico disse: ah, doutor, eu tenho um burrinho velho aqui, mas manco, se ele te servir. Então o doutor Gustavo falou: não, ele anda normal. Ele falou: olha, manca e tropeça, mas se o senhor tiver paciência, o senhor chega. Não, arria esse burro. Vai lá o doutor atender a sua paciente que estava em trabalho de parto, no burro manco, cheio de carrapato. Então essa história, o doutor Gustavo quis dizer aos trabalhadores da casa espírita que não adianta ser um médium, conhecedor, que tem uma mediunidade maravilhosa, mas escolhe o momento de trabalhar. O bom médium é aquele que tem disciplina, atende a sua obrigação, não deixa a desejar, se instrui através das obras de Kardec e de Chico. É esses que a espiritualidade escolhe. Não precisa ser um doutorado, não precisa ter mestrado, pós-graduação, tem que ter a moral, como aconteceu com o Eurípides quando ele foi até Santa Maria, que ele ainda não era espírita. Quando ele chegou lá, o senhor Mariano disse a ele: Eurípides, tem 2 lugares lá na frente, um para você e um para o seu amigo. E Eurípides ficou encucado com aquilo. E ele ficou pensando: será que existe espírito mesmo? Se existir espírito, que João Evangelista veio falar as bem-aventuranças. E quando terminou o trabalho, ali na mesa tinha médios de cultura, médios sem cultura, conhecedores da doutrina espírita. E quem que João Evangelista escolheu para mostrar a Eurípides que o mundo espiritual existe? O senhor Aristide, um homem que não sabia nem escrever o seu nome, mas tinha moral, era simpático à espiritualidade. Então não adianta nós sermos doutores, conhecedores, ser uma enciclopédia ambulante, mas se nós não colocamos em prática. Aonde começa tudo isso? Dentro do nosso próprio lar. É ali que começa tudo. Ali é a base de tudo. Se o nosso lar estiver esmorececido, vai se tornar difícil. Vamos ter que desdobrar, porque nós vamos ter que primeiro nos acertar dentro do lar,
para depois nós sermos simpáticos à espiritualidade. Porque o lar é o porto seguro. A família é a base de tudo. O lar é o porto seguro para que possamos navegar nas águas revoltas do mar da vida. Qualquer tribulação que tiver, qualquer incidente, o que acontece? Pensamos no lar, aonde tem uma companheira para ouvir os nossos lamúrios, ou para comemorar as nossas vitórias. Os filhos, o esposo. Então, vamos refletir. Muitas pessoas falam assim, mas para mim tudo está perdido. Não, de jeito nenhum. Passagem do Evangelho: não julgueis para não ser julgado, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O que Jesus falou para aquela mulher que foi levada supostamente adultério até Jesus? No final, que ele disse: atire a primeira pedra que estiver sem pecado. E todos foram embora. E ele perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: Senhor, foram todos embora. O que Jesus disse a essa mulher? Tampouco eu te condenarei, idem, e não peques mais. E aí mais tarde vem Chico Xavier deixando uma frase interessante: não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo fim. E hoje é esse ponto inicial nas nossas vidas para fazermos um novo fim. Vamos deixar esse homem velho para trás. Porque Jesus disse: os sãos não necessitam de médico. Jesus está à nossa disposição 24 horas por dia. Por que não vamos ao encontro de Jesus? Porque o orgulho e o egoísmo não deixam. Sofremos por isso. Porque o dia que nós aquebrantarmos esse orgulho, esse egoísmo, nós vamos encontrar com Jesus através da prece. A prece é o pedido de socorro que o Mestre nos ensinou para que façamos ao nosso Pai maior. A prece nos liga a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade. É o número do telefone. Nós não estamos acostumados a ligar no número para chamar os nossos amigos, então vamos ligar para Deus. O número do telefone de Deus é a prece. Está fácil. Porque Jesus disse: os sãos não necessitam de médico. Então Jesus está nos esperando há 2000 anos. E vai nos esperar mais 2, mais 4, mais 5. Assim nos fala irmão X, na fotografia de Chico, no livro Contos Desce de Outra Vida, capítulo 27. Depois da partida de Jesus para o mundo espiritual, Pedro estava choroso, e nas suas preces ele dizia: Senhor, quando o Senhor foi no mar me buscar, me disse que eu não seria mais pescador de peixe, seria pescador de alma. E até agora o Senhor não enviou o trabalho, Senhor. E chorava copiosamente. Foi aonde Jesus materializou diante dele e disse: Pedro, amanhã mesmo te enviarei o trabalho, Pedro. E foi caminhando como o mar até desaparecer. À noite, o Pedro teve 24 horas, 48 horas, ansiedade, porque Jesus ia enviar o trabalho. No outro dia, Pedro levantou cedo, limpou toda a casa, forrou a mesa, colocou o vaso, foi no jardim, põe umas flores, aí ele colocou. E esperando o trabalho de Jesus, a qual o mestre ia enviar. Só que Pedro também agia como nós, porque se bateu na nossa porta, o tipo de pessoa que bateu na porta de Pedro, nós recusamos. Porque nós queremos escolher pessoas para praticar o amor. Então olha, pelas 9 horas, bate na porta de Pedro, Joaçás,
o malfeitor, que era conhecido em termos de todos. Pedro, me acolhe. A polícia está no meu encalço. Eu não quero mais esta vida, Pedro, de roubo, de furtos. Me acolhe, Pedro, me dê a oportunidade de redimir. E se alguém bater em nossas portas e nós percebemos que é um malfeitor, jamais abriremos, agiremos como Pedro. E o que Pedro fez? Na casa do Senhor não há lugar para malfeitor, entregou ele à polícia. Ali, mais tarde, uma hora mais tarde, encosta uma liteira luxuosa na porta de Pedro, bate e Pedro abre. Ela também era conhecida de Pedro. Júnia, uma grega romana. Pedro, estou cansado desta vida, estou muito doente, eu quero uma oportunidade para redimir meus erros, não quero mais esta vida de prostituição, Pedro. Me dê a oportunidade. Pedro olhou nela assim e falou: aqui não vai ter lugar para você não. Vai para a praça pública, lá você vai encontrar o que você precisa. Não, Pedro, não quero mais esta vida. Nos colocamos no lugar de Pedro. Se uma prostituta bater na nossa porta, nós já olhamos de cima para baixo. E não somos melhor do que ninguém. Ninguém vai ficar eternamente no erro. As obras nos falam: não se assuste. Quando você partir para o mundo espiritual, chegar você encontrar um alcoólatra ou uma prostituta acima de você, é porque elas assimilou os ensinamentos de Jesus. Então Pedro também não aceitou Júnia, a grega romana. E ele já estava entardecendo e Pedro foi ficando preocupado, porque o trabalho que Jesus prometera até agora não chegou. E ali mais tarde, depois das 13 horas, bateu na sua porta uma algazarra danada, era Jarinho, alcoólatra, as crianças estavam tirando pedra nele. Bateu lá, ele abriu, Pedro, me acolhe, as crianças estão me tirando pedra, eu não quero mais essa vida do álcool, dessa vida noturna, eu não quero, Pedro, me dê a oportunidade, eu estou doente, há meses que eu não tomo banho. Pedro olhou demorado nele e disse: na casa do Senhor não há lugar para você, vai vomitar na rua, aqui não. Fechou a porta. E aí? O coitadinho, semelhante a nós, o que ele foi fazer depois disso, que começou a escurecer? Chorar. Ah, Jesus, o Senhor não mandou o trabalho. Ah, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Não parece com a gente? Nós não somos o coitadinho? É simplesmente isso. Nós não somos discriminados da sociedade, ninguém gosta de nós. Aí ele empresta lá de novo. Jesus materializou o termo próximo dele. Senhor, até agora o Senhor não me enviou o trabalho, já está escurecendo. Oh Pedro, Jesus disse a ele, um olhar mais triste: de manhã eu te enviei Jarim, Joaçás, o malfeitor. Você esqueceu, Pedro, que eu fui crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles disse: Senhor, quando estiver entrando no reino dos céus, lembre-te de mim. Mais tarde eu te enviei Júnia, a prostituta, ela queria uma oportunidade para redimir os seus erros. Esqueceste de Maria de Magdala, a convertida, a qual o irmão X, lá no livro Boa Nova, no biografia de Chico, nos fala dos atos de Maria de Magdala. Depois de convertida, ela abandonou tudo e foi cuidar dos leprosos no vale dos leprosos. E mais tarde, Pedro, te enviei Jarim, o alcoólatra, que precisava dessa oportunidade para redimir. Então o trabalho eu te enviei e você recusou todos, Pedro. E nós, a todo instante, nós recusamos o trabalho que o céu nos envia. Ah, não posso. Ah, não, hoje não.
Ah, não, atender fulano, pelo amor de Deus, fazer passe fulano. Outra de Pedro, assim nos fala as obras de Irmão Cícero, não me recordo qual livro. Jesus disse a Pedro, quando está encarnado: Pedro, vai à casa de Jeremias proferir o passe na filha de Jeremias que está enferma. E quando ele adentrou lá na casa de Jeremias, foi feliz, né? Porque era um pedido do mestre. Ele adentrou a casa de Jeremias, Jeremias estava alcoolizado no paiol. E a mulher de Jeremias era meio desequilibrada. Então, quando Pedro adentrou a casa de Jeremias, ele foi xingado pela esposa de Jeremias. Quando ele viu Jeremias alcoolizado lá no paiol, já ficou contrariado. E quando a esposa de Jeremias xingou ele, aí ele falou: aqui não tem condições, aqui não tem jeito. Como vou trazer a boa nova de Jesus num ambiente desse? Uai, não é o Sãos que tem necessidade médica. Não precisamos levar a boa nova a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, Eurípides Porçanufo, Fenelon e tantos outros. Esses não precisam de médicos. E ele voltou achando que fez uma boa ação. Feliz. E voltou, quando chegou lá até o mestre: ó, Senhor, lá na casa de Jeremias não tem condições. Cheguei lá, Jeremias estava no paiol alcoolizado com uma jovem, estava parecendo um prostíbulo lá. E a mulher dele me xingou. Então não tinha ambiente para levar a boa nova. O que Jesus disse a Pedro? Pedro, te enviei à casa de Jeremias, não para julgar, mas sim para servir. E o que nós fazemos? Julgamos. A todo instante nós somos juízes de causa alheia. Simplesmente isso. Então Pedro, lá ouvindo o sermão de Jesus, e mais tarde te enviei Jarém, o alcoólatra, e você recusou todos os trabalhos. Tem mais, Pedro, isso serve para nós também, os espíritas. A todo momento nós estamos perturbando a espiritualidade. Nossa, o doutor Bezerra podia dar uma comunicação aqui, me falar isso, trazer notícias do meu pai, da minha mãe, não sei mais de quê, trazer o remédio que eu preciso, o remédio para minha mãe, para minha sogra, para minha tia, e trazer uma orientação. A espiritualidade não está no nosso dispor. Eles têm o universo para trabalhar. Aqui na Terra, só na Terra, existe 8 milhões, 500 milhões de encarnados. E desencarnado 3 vezes mais. E tudo são assistidos pela espiritualidade. Não é porque está no mundo espiritual que está deixando de ser assistido. Leia as obras de André Luiz. É clara. Então, depois que Pedro ouviu esse sermão, assim nos conta o livro Contos Desses de Outra Vida, no capítulo 27, psicografia de Chico, ditado por irmão X. Depois que ele ouviu todo esse sermão de Jesus, ele disse: Senhor, eu sou mesmo um ignorante. E quis beijar a mão de Jesus. Não, Pedro, calma. Quando você precisar das minhas orientações, abra o Evangelho. Estão todas lá. Quando nós precisarmos das orientações dos benfeitores espirituais, abre o Evangelho. Vai cair naquilo que nós precisamos. Porque a espiritualidade está sempre nos auxiliando. Porque eles sabem que são os doentes que necessitam de médico. E nós somos doentes. Então Jesus se afastou e caminhando rumo ao mar até que desapareceu. E aí Pedro, curioso, abriu o Evangelho. Anotação de Mateus. Aquele mesmo Mateus que Jesus estava tomando refeição na mesa dele. Versículo 12, capítulo 9, anotação de Mateus. Os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os doentes. Vamos refletir nisso, para que no amanhã nós não venhamos a dizer: se eu soubesse que seria assim, não teria feito tal coisa. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.